Graça e paz, amados e amadas, estamos em Josué capítulo 19 e aqui nós vamos ver o restante da distribuição da terra para as outras tribos. Então aqui nós vamos ver sobre a tribo de Simeão, Zebulon, Isacar, Asser e Dan. E é interessante que ao lerem esse capítulo, que nós estamos terminando aqui a parte da distribuição da terra aqui de Israel, é interessante que vocês vão lá em Gênesis 49 e dão uma lida do versículo 1 até o final, aonde Jacó ele vai fazer a bênção profética aos seus filhos. Jacó vai fazer a bênção profética aos seus 12 filhos. E aí é interessante você correlacionar essas bênçãos proféticas com o quê? Com a distribuição da terra. E depois, na prosseguir da leitura, como cada tribo vai se comportar, como tem a ver com o que está escrito aqui na parte das bênçãos de Jacó, né? Então, aqui nós vemos já no primeiro versículo que eles continuaram tirando a sorte para fazer a distribuição das terras, né? E aqui diz que a segunda sorte saiu para a tribo de Simeão. E Simeão, aqui diz assim, indicando a distribuição das terras que caberiam às famílias da tribo de Simeão, conforme os seus clãs. Aí vai falar sobre os seus clãs. Isso é, as famílias, o cabeça ali da família, que de uma família tinha uma geração grande, né? Queria que vocês prestassem atenção no versículo 9, que diz assim, olha, a herança dos simeonitas da tribo de Simeão, portanto, foi tomada da sorte a parte dos filhos de Judá, que era além do que eles necessitavam para viver. Bem, esse motivo os filhos de Simeão receberam a sua herança dentro do território de Judá. Então, veja só, Judá foi a primeira tribo ali a receber a herança, e ela recebeu toda a região ali do sul. É uma região até comparado com outras regiões maiores. Então, como eles acharam que Judá tinha recebido uma porção maior, eles colocaram Simeão ali dentro daquele território. E o que a gente pode ver aqui? Eles poderiam ter conquistado mais terras desde o Eufrates, como o Senhor falou, e eles teriam mais terras para distribuir entre eles, né? Então, parece assim um pouco que Israel, ele tornou um pouco se negligente. E agora eles precisavam ajustar os limites de acordo com a fé que eles tinham atingido, de acordo com a fé que eles tinham tomado a terra. E isso a gente tem que observar que muitas vezes o Senhor tem mais para dar. Mas mediante a nossa fé ser limitada, a gente limita o que Deus vai fazer na nossa vida também. Às vezes nós poderíamos receber mais da parte do Senhor se exercêssemos a nossa fé em buscar grandes coisas dele. Muitas vezes o Senhor tem mais coisa para nos dar, mas nós limitamos o favor de Deus na nossa vida. E é uma coisa também interessante a observar que lá no capítulo de Gênesis 49, se vocês lembram, Simeão e Davi, veja, abra a Bíblia em Gênesis capítulo 49, agora eu vou citar versículo 5. Olha o que diz. Simeão, primeiro teve Ruben, depois teve Simeão. Ruben foi o filho mais velho, né? Depois veio Simeão e Levi. E olha o que Jacó diz para ele: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, olha só, no conselho deles, não entre a minha alma. Eu não quero fazer parte desse conselho que vocês fazem. Com o seu agrupamento, com a sua assembleia, eu não quero fazer parte, Jacó está falando. Minha glória não se ajunte a vocês, porque no furor, na ira de vocês, o que vocês fizeram? Vocês mataram muitos homens. E na vontade de vocês, essa vontade perversa, vocês cortaram os tendões dos touros. Então, maldito seja a ira de vocês, o furor de vocês, pois vocês eram fortes, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Olha só, não é por acaso que eles receberam uma terra dentro da terra de Judá.
E eles, com o tempo, a gente nem se ouve falar mais. Eles não tiveram, bem dizer, um território, eles tiveram um território dentro de uma outra tribo, que era a tribo de Judá. E nós vemos também os levitas eles foram espalhados entre as terras, eles não receberam terras. E por que eles receberam sacerdócio? Porque lá no deserto, eles se posicionaram a favor, quando houve a rebelião ali de Corá, eles se posicionaram a favor de Moisés e também se posicionaram a favor do Senhor. E dessa forma eles foram escolhidos para levarem o que? O sacerdócio. E desse jeito eles não receberam terra. E aqui a gente vê então as bênçãos proféticas de Jacó, o que? Acontecendo. Então, para cada um dos filhos, a gente vai ver as bênçãos acontecendo. Então, olha quão importante. O que nós fazemos hoje vai refletir na geração do futuro. Então, hoje, por mais simples que nós sejamos, por mais tudo que nós fazemos vai ter um reflexo. Então, vamos buscar assim realmente ser luz, ser sal da terra, tendo o Senhor cada vez mais dentro de nós, intimidade com o Senhor, né? Acionando, ativando a identidade verdadeira que foi colocada em nós. E assim nós vamos estar o quê? Influenciando a nossa geração. Outra coisa que eu quero ressaltar é que eles achavam aqui que o território de Judá foi um território muito grande para eles, porque inclusive colocaram a tribo de Simeão ali no meio. Isso faltava a visão de futuro, o que o Senhor necessitaria fazer ali naquela terra. Então, muitas vezes nós também limitamos o Senhor porque nós só olhamos para o presente, mas o Senhor tem um plano ali no futuro quando Ele deseja nos dar bênção, porque essa bênção vai abençoar outros. Então, veja só, muitas pessoas falam assim, não quero ter isso, não quero ter aquilo, não quero ter aquilo outro. Mas se você, com o coração voltado totalmente ao Senhor, tiver algo e oferecer isso ao Senhor, de forma de alcançar outras vidas, você vai alcançar muito mais outras vidas. Depois nós vamos ver a distribuição da terra da tribo de Zebulon, que começa no versículo 10 e vai até o versículo 16. Se vocês conseguirem um mapa e puder ver como foi a distribuição das 12 tribos, pode jogar no Google ali e colocar a distribuição das 12 tribos de Israel. Aí vocês vão conseguir visualizar o que a gente está lendo aqui. É muito interessante porque a gente fixa e depois vai entendendo melhor quando a Bíblia vai relatando esses aspectos da onde estavam essas tribos. A partir do versículo 17 até o versículo 23 vai falar sobre a distribuição da tribo de Isacar. Depois nós vamos ver a distribuição da tribo de Naftali, que vem do versículo 32 ao versículo 39. E aqui, por último, nós vamos ver a distribuição da tribo de Dan. E aqui nos chama atenção, e aqui nós vamos parar um pouquinho. Diz assim o versículo 27, ou melhor, diz assim o versículo 40. O sétimo sorteio indicou as terras que foram distribuídas às famílias da tribo de Dan. E Dan, ela ficou ali entre a tribo de Efraim e a tribo de Judá. E ali tinha um porto muito importante, porque eles ficavam ali na beira do mar Mediterrâneo, tinha um porto muito importante chamado Porto de Jope, marcado ali pelo noroeste ali de Dan. Depois de Judá, que era bem numerosa, a tribo mais numerosa que tinha era a tribo de Dan, quando a gente vai ver lá no censo. Mas olha o que diz o versículo 47. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse das suas terras, e por esse motivo atacaram-no a fio da espada e a tomaram. Estabeleceram-se em Lecém e lhe deram o nome de Dan por causa do seu antepassado. Eles tinham uns poderosos vizinhos ali, que eram os amorreus, e os forçaram a se retirar para as montanhas, não permitindo que habitassem ali no vale. E essa situação, colocou eles em tamanha dificuldade que eles
Eles precisaram procurar outro território onde não houvesse oposição assim tão ferrenha, viu? Os amorreus dessa área confinaram a tribo de Dan à Serra Central, então eles foram ali se afastando. Depois a gente vai ver até mais para frente, isso lá em Juízes 1:34, de modo que a maior parte da tribo migrou para a região superior do Vale do Jordão, onde ali eles tomaram posse de uma cidade chamada Lacém, e lhe deu o nome também de Dan. E o que a gente pode ver? O que a gente pode aprender com isso? Os filhos de Dan, na realidade, eles eram numerosos, eles tinham condições, mas eles se recusaram a ocupar o território que lhes fora atribuído por Deus. Eles não assim realmente persistiram ali. O Senhor ia dar a vitória completa dos seus inimigos se eles estivessem dispostos a colaborar com o plano divino. E sabe, em vez disso, ocuparam o território de sua escolha. Eles ali deixaram e foram assim. Sabe quando recebe a bênção e deixar ela ir embora? Então, alguns até têm sugerido que essa atitude de Dan, alguns historiadores têm sugerido que essa atitude de Dan seria a causa de sua omissão na lista das tribos de Apocalipse. Lá em Apocalipse 7 tem uma lista das tribos e Dan não é incluída nessa lista. Então, algumas pessoas que estudam a Bíblia acreditam que ele não está citado lá por conta que ele não tomou posse da terra que o Senhor deu para eles. Pelo contrário, eles deixaram escapar aquilo que o Senhor deu. Então, de alguma forma, tem um porquê que eles não foram citados lá em Apocalipse 7. E o que nos leva a crer que é esse episódio. Então, saiba, meus amados, minhas amadas, aquilo que o Senhor deu para você tomar posse, principalmente a sua família, ore por ela, santifique a tua casa, tenha intimidade com o Senhor. Veja as coisas que elevam a tua mente, que renovam a tua mente, que ressignifica a tua história, para que nós possamos estar sendo contado ali no livro também, né? Curiosidade, eu vou acrescentar mais uma coisa. Então, o povo de Dan, eles foram para uma cidade chamada Lecém. Essa cidade, ela ficava próxima à nascente do Jordão, ao pé do monte do Líbano, né? E é chamada de Laís, lá em Juízes. Nós vamos ver que lá em Juízes, essa cidade vai ser chamada de Laís, antes de ser tomada pelos danitas. Então, quando a gente vê Laís, essa cidade foi tomada pelos danitas. Então, ela foi descoberta. Então, o que aconteceu? Os danitas mandaram 5 espias e eles descobriram essa cidade aqui de Laís. E aí eles viram que a terra lá era boa, a cidade era calma, era segura e sem acordo com outras cidades, porque ficava bem distante. E ali o que? Eles tomaram essa cidade, mas ali não foi o lugar que o Senhor mandou. O Senhor tinha dado na distribuição essa terra, essa parte da terra, e eles foram procurar uma terra dentro das condições que eles achavam boas e foram lá e tomaram. Então, o que eles fizeram? Eles mandaram 600 homens armados e se puseram lá a caminho e tomaram essa cidade de Lacém e colocaram o nome de Dan. E depois, sabe que nós vamos ver bem lá para frente da Bíblia, que o que eles não sabiam, que essa região aí que eles tomaram, sabe o que viria a ser? Era o caminho por onde viria no futuro os exércitos invasores dos terríveis assírios e babilônios, levando um terrível futuro aos seus descendentes. Então veja, de imediato era uma terra muito boa, já tinha até uma cidade lá, eles tomaram e foram viver lá. Mas eles não sabiam que ali era a região onde os assírios viriam um dia e tomaria todos eles ali. E ali eles tiveram um futuro terrível dos seus descendentes. Então você vê, muitas vezes o Senhor nos mostra um lugar e a gente vai para outro.
e tem uma consequência depois disso, porque muitas vezes a gente pede coisas para o Senhor e o Senhor até não libera, porque Ele já sabe o que vai acontecer no futuro se Ele liberar aquilo para nós. O Senhor é muito sábio, o Senhor é muito sábio. O Senhor já está vendo, o Senhor vive no tempo Kairós e sabe o que vai acontecer lá para o futuro. Então vamos nos entregar ao tempo Kairós do Senhor. Vamos andar, ter ação, mas sempre procurando a direção do Senhor. Agora, olha o que diz, nós vamos falar agora terras cedidas a Josué. O que diz o versículo 49, olha. Havendo terminado a repartição da terra, segundo as suas fronteiras, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Você vê o Josué, que foi o líder ali, ele foi o último a ser servido. Primeiro ele serviu a todos. Então, um líder, ele tem tais características, ele tem características de servir, assim como o Senhor, quando ali serviu os discípulos, lavou os pés dos discípulos, né? Isso é uma lição para todos nós. E olha só que diz no versículo 50. Deram-lhe a cidade que ele havia escolhido, Timnat-Serai, porção frutífera nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu as cidades e se estabeleceu. Então aqui Josué, ele ficava essa cidade dentro da cidade de Efraim, que era também da terra dele e era da descendência dele, da parte de Efraim. Caleb e ele foram os únicos que sobreviveram daquela geração acima de 20 anos. Caleb foi um dos primeiros a receber a terra, porque ali ele se posicionou que ele ia ainda expulsar quem estava ali, que ele tinha o mesmo vigor quando quando Moisés tinha mandado ele espiar a terra. E ali ele foi para terminar, para expulsar. E aqui, quem era o mais velho que sobreviveu ali do deserto? Era Josué. E Josué se colocou o último a ser servido. Depois nós vamos ver lá em Juízes 2:9 que o nome dessa cidade onde ele ficou, Timnat-Serai, tem uma pequena mudança e o significado significa porção do sol. E também Josué, depois que falece, ele vai ser sepultado aqui e vai ser colocado a figura de um sol, um distintivo de um sol ali no túmulo dele. Por quê? Porque lembra quando ele lutava ali com o povo, o sol parou para que ficasse dia e eles conseguissem terminar ali aquela batalha. Então você vê que tudo tem um significado, tudo para o Senhor não esquece. Por mais que a gente não perceba, você sabia que a roupa que você coloca tem um significado, a forma que você arruma seu guarda-roupa, a forma que você faz as coisas tem um significado de quem você é, da tua identidade. Então começa a observar isso, você vai aprender muito sobre você e você vai permitir que Deus trabalhe mais refinando a tua identidade. Então aqui termina com Josué e aqui no último versículo diz assim: essas são as partes da herança, os territórios que o sacerdote Eleazar, que era da tribo de Levi, José, filho de Num, e os chefes das famílias de clãs da tribo de Israel dividiram por meio de sorteio em Siló, na presença de Yahvé, a entrada da tenda do encontro, e assim concluiu-se a partilha da terra. Sabe que quando eu li esse capítulo pela primeira vez, eu falei, Senhor, o que eu vou compartilhar aqui? Mas aí quando você vai entrando na palavra, vai entendendo, olha, deu quase 20 minutos, porque o Senhor vai falando ao nosso coração e vai se revelando. Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor.